você pode usar objetos internos do Flash para acessar e manipular certos tipos de informação. A maioria dos objetos internos possui métodos que podem ser chamados para retornar um valor ou executar uma ação. Por exemplo, o objeto Date retorna as informações do relógio do sistema e o objeto Sound permite que você controle elementos de som no filme. Alguns objetos internos possuem propriedades cujos valores podem ser lidos. Por exemplo, o objeto Key possui valores constantes que representam teclas do teclado. Cada objeto possui características e recursos próprios que o tornam útil em um filme. Os objetos internos do Flash são divididos em 4 categorias dentro da pasta Objetos no painel Ações. Clique em Objetos, Principal, Filme, Cliente-servidor e Criação. As instâncias de clipes de filme são representadas como objetos no ActionScript. A classe de objeto padrão é o MovieClip. Você pode chamar métodos de clipes de filme internos da mesma forma que chamaria os métodos de qualquer outro objeto do ActionScript. Por exemplo, para chamar o método Play do clipe de filme clip01, utilize o seguinte comando: Alguns objetos internos do Flash são objetos de alto nível. Os métodos e propriedades desses objetos podem ser usados sem a necessidade de criar uma nova instância do objeto. Por exemplo, para usar os métodos e propriedades do objeto de alto nível Match, use o nome do objeto interno seguido do método ou da propriedade, como neste exemplo. Outros objetos internos, como o objeto Date, exigem a criação de uma nova instância de objeto para que seus métodos e propriedades possam ser usados. Use o operador new com uma nova função construtora para criar um objeto. Uma função construtora é uma função que cria uma nova instância de objeto. Os objetos internos do ActionScript são funções construtoras pré-definidas. Ao criar uma nova instância de um objeto interno, todos os métodos e propriedades do objeto são copiados para a instância. Isto é semelhante a arrastar um clipe de filme da biblioteca para o palco. Por exemplo, o comando a seguir cria um novo objeto Date denominado Data Atual e a seguir chama o método getMinutes. O objeto Array é um objeto interno do ActionScript usado com frequência, que armazena seus dados em propriedades numeradas e não em propriedades nomeadas. O nome do elemento de uma matriz é chamado de índice. Arrays são úteis para armazenar e recuperar certos tipos de informações, como listas de alunos ou uma sequência de movimentos em um jogo.
Você pode atribuir elementos do objeto array da mesma forma que atribuiria a propriedade de qualquer objeto. Veja. Para acessar um elemento da matriz, use o índice correspondente ao valor armazenado.